Boa noite, aqui é a Maida. Hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, um tema interessante, que são os sonhos. Eu estou esperando o pessoal entrar. Olá, tudo bem? A Laura. Bem-vinda, Laura. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer um trabalho interessante, bem interativo, que a gente possa discutir, vocês possam fazer uma pergunta. Nós vamos fazer uma viagenzinha para esse passado, para ver como é que aquele povo de lá entendia os sonhos. Oi, Glorinha, tudo bem? Tudo bem? Que legal, bem-vindas, bem-vinda, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz de vocês estarem aqui, da gente estar junto, poder estar discutindo com um tema que eu amo de paixão. Sempre eu amo de paixão nossos sonhos. Eu acredito que vocês também, porque vocês participam dessa experiência, vocês vivenciam essa experiência todas as noites, né? E a gente precisa de resgatar essa ferramenta em nós, para que a gente possa aprender bastante. Olá, Jurema, tudo bem? Bem-vinda, Jurema. Hoje nós vamos fazer um tema bem interativo, com perguntas, vocês podem perguntar, mas nós vamos fazer uma viagemzinha para esse passado, né? Vamos esperar só mais um pouquinho, esperando o pessoal entrar. Olê, se já quiserem fazer algumas perguntinhas, já pode, que a gente vai podendo estar aí discutindo, né? Que legal, Glorinha, né? Você também ama, eu também. Chega à noite, eu já fico pensando assim, qual é o sonho que eu vou ter hoje? Para mim já poder aprender, querer saber, descobrir o que o inconsciente está comunicando e está querendo falar conosco, né? Porque o inconsciente nos fala também pelos sonhos, né? Nos mandando todas aquelas imagens, aqueles enredos, aquela história, né? Que nós temos que decifrar. E aí isso é maravilhoso. Eu amo de paixão isso, né? Muito legal, né? Legal. Hoje a gente vai ver, hoje é o nosso tema. O nosso tema hoje é a importância atribuída aos sonhos pelos povos antigos. E vamos ver se tem alguma coisa de semelhante de lá para cá. Como é que isso funcionava lá? O que a gente sabe de lá é que eles valorizavam demais os sonhos, né? Os sonhos eram muito importantes para eles. Eles tinham o sonho como um processo de cura, né? As lives vão ser nas quartas? Não, Laura. O que aconteceu na segunda? Segunda-feira eu tive um compromisso e aí bem no horário da live elas vão voltar novamente para segunda-feira. Foi só nesta, tá? Certo? Estou em terapia, sempre trabalhando os meus sonhos, tudo no caderno, exatamente. Olá, Julinha, beijinho, Julinha, né? Beijo, Julinha, exatamente. Termos o nosso diário dos sonhos e escrever nos nossos sonhos nos ajuda, que a gente vai aprendendo e pegando o padrão da simbologia que o nosso inconsciente tem, daqueles sonhos que se repetem, daqueles símbolos, aquelas imagens que se repetem, para a gente podendo tá identificando e entendendo aquela linguagem, que quer dizer aquilo ali. Então, como a gente aprende o inglês, o francês, o italiano, também nós temos que também aprender a linguagem de nossos sonhos, né? Então, vamos começar e nós vamos começar e aos poucos vocês vão podendo ter as dúvidas de vocês, né? A gente sabe, né, que o ser humano pode descobrir a si mesmo, curar a si mesmo, desenvolver-se pessoalmente, espiritualmente, enquanto a gente dorme durante o sono. Você já pensou? Que maravilha! A gente dorme, o nosso ego vigil dorme, a gente não sabe de nada e de repente a gente entra para uma história com que o nosso ego onírico atue, fale para nós e nos conte as histórias de nós para nós. Então dormir, já pensou que maravilhoso? O sono
ele fortalece o nosso corpo físico. Quando a gente é muito cansado, a gente precisa de dormir. O sono é saudável para a nossa saúde. Fortalece o nosso corpo físico. E o sonho, ele nos dá o equilíbrio psíquico. Nós precisamos desse equilíbrio psíquico, porque uma das principais funções do sonho é manter esse equilíbrio. Então, quando fica muita coisa na nossa cabeça, vem um sonho. E aí ele faz a balança psíquica, né? Então, quando nós temos muito tensa ou com uma mente muito conturbada, que às vezes isso acontece, faz parte da vida, muitas vezes nós temos sonhos impactantes, nós temos alguns pesadelos, para com quê? Para que faça a balança. Então, há um equilíbrio aí. Então, por isso que nós temos que valorizar nossos sonhos, né? Então, os nossos sonhos, eles contêm um tipo de inteligência que devemos resgatar. Acho que nós temos que resgatar essa inteligência que tem e usar, passar a usar, né? Mas o nosso objetivo hoje é com que a gente possa dar uma passeada pelas civilizações antigas, né? Elas nos deixaram importantes vestígios sobre o interesse pelos sonhos. E vocês vão ver que desde lá os sonhos eles fazem parte da vida do homem, né? Desde os tempos primitivos, as pessoas têm considerado os sonhos como portas de acesso para outros mundos, que é aquela coisa assim, ó, o ego dorme e a gente entra numa outra história. Tem um teórico da psicologia que estuda bastante os sonhos, ele diz assim que nós temos uma porta no nosso cérebro, uma porta neural que ele chama, e que quando a gente sonha, ela se abre e a gente é puxado para esse mundo, né? Então nós somos puxados para esse mundo para viver essa história que fala de nós para nós, que fala das nossas memórias, fala de nossos passados, fala da nossa herança como indivíduo e como ser humano, né? Mas voltando lá para o início, uma das provas assim, mais antigas sobre o interesse pelos sonhos está nos ensinamentos da época do Império Assírio na Mesopotâmia, tá? Vocês verem que vem de lá, né? Então lá há um documento escrito no Antigo Egito chamado Shesbiter. Consta um registro da interpretação dos sonhos, imagina, datada da onde, de que época, gente? Da 12ª dinastia faraônica, há cerca de 19 séculos antes de Cristo. Então, desde lá, gente, bem-vindo, que bom, que legal, né? Então, desde lá, vocês viram que eles já escreviam, eles já faziam as suas interpretações e já deixavam eles assim registrado, e que beleza isso, né? Que a gente pode buscar isso na modernidade e poder saber como que eles faziam isso, né? No Antigo Egito foi encontrado placa de argila na biblioteca do rei Surbanibal, em Nínive. Olha só que beleza. Depois de serem decifradas, depois de serem analisadas, eles descobriram que era um livro sobre sonhos, né? E a forma de interpretar daquela época. Elizabeth, beijinho, Elizabeth. Vocês viram que riqueza, né? Tudo isso, né? Vocês podem ir fazendo perguntas, até sobre sonhos, tudo sobre sonhos, tá bom? Mas o interessante é que nesses registros, alguns sonhos daquela época se repetem hoje, né? Quais eram os sonhos que se repetiam? São sonhos de perseguição. Quantas vezes nós sonhamos que somos perseguidos por alguém, corremos, tomamos susto, né? Sonhos de voo. Quantas vezes a gente sonha que voa? Sonho de queda e sonho de perda de dentes. Já lá, esses sonhos já vinham escritos aí, né? Agora, como eles interpretavam é muito diferente de agora, que tem tudo isso, né? Mas os egípcios, eles acreditavam que os sonhos, eles eram mensagem dos deuses, e que eles tinham a função de nos aconselhar e de nos curar, tanto fisicamente como psiquicamente. Então, a cura pelos sonhos vem de muito longe, só que essa cura, eles delegavam à divindade. Quem podia curar seriam os deuses, as divindades, né? E lá naquela época, eles usavam a técnica de incubação,
Tá? O que é essa técnica de incubação? Hoje a técnica de incubação, a neurociência até explica essa, né? A técnica de incubação fazia assim, ó, quem que estava doente, ou que queria uma orientação, até sobre negócios, orientações sobre relacionamento, eles iam a um templo, porque lá eles usavam o templo dos sonhos, tá? É o templo que é onde realizava e que eles iam dormir. E para fazer essa técnica de incubação, eles precisavam de ir para esse templo, tá? Aonde você ia lá e dormia, ficava a noite toda, só que precisava de alguns rituais. Tinha que ser banhado, tinha que não podia usar álcool, não podia ter relações sexuais, era ungido com óleos e ervas. Então, preparavam, aquela coisa assim, ó, de preparar a psique para sonhar o pedido. Então, o que o sonhador fazia? O sonhador, ele invocava, ele pedia o sonho e dormia, tá? Mas pedia o sonho para quem? Né? Para um deus chamado Esculápio, tá? Que era o deus da cura, era o deus que curava através dos sonhos, né? E um dos templos mais famosos estava em Mênfis, na antiga capital egípcia, porque era lá que se dava, né? Então, assim, ó, e dentro desse templo havia o Abaton. O Abaton quer dizer o lugar de dormir e sonhar, né? Lá tinha como se fosse um divã, talvez até Freud se identificou muito no divã com relação à cura que era pelos sonhos. Então, você tomava banho, você se untava com óleo, com ervas, com incenso, né? E ia dormir, né? E já fazia o pedido para o inconsciente, né? Fazia o processo de pedido, que sabe que hoje, quando a gente manda uma mensagem para o cérebro, ele se encarrega, né, de fazer acontecer, né? Trabalha com o inconsciente, assim, ó, os estados emocionais ou o pedido, o inconsciente, como ele é conhecedor de tudo, né? E ele pega o todo e conhece muito de nós, e conhece até para frente, porque vocês viram na nossa live passada que os sonhos pré-cognitivos, o inconsciente avança, porque para ele tudo é aqui, não tem passado, presente, tudo é aqui. Para nós, nessa nossa realidade aqui, sim, tem, né? Mas para eles não. Então aí ia para o templo, fazia o pedido e se tinha o sonho. Então o sonho, geralmente o sonho de cura era se sonhasse com um velho barbudo, né? Ou com a própria serpente, que a serpente, por exemplo, a serpente hoje é o símbolo da medicina, da odontologia, da farmácia, não é? Então acho que vem daí já essa parte do símbolo da cura, porque a serpente, ela tem a sabedoria, tem a cura, mas também ela tem o veneno, né? Ela tem o seu lado da cura, né? Então, no Egito há um templo dedicado ao deus Asclépio, filho de Apolo. Inclusive a mitologia fala isso, né? Na época, eles acreditavam que a cura se dava através dos sonhos, tá? Com certeza, a gente sabe que nós temos vários tipos de sonhos, né? Nós temos sonhos de aviso, temos sonhos pré-cognitivos, nós temos sonhos recorrentes, nós temos sonhos que nos avisam. Então, faz parte dessa psique, né? Mas voltando lá aos gregos, né? Eles desenvolviam os gregos, eles passaram a desenvolver todas as práticas egípcias, né? Todo esse conhecimento, ele era somado e se vinha acrescentando algo novo, como agora nós acrescentamos muito com a pesquisa, com os estudos sobre os sonhos, né? Então, assim, ó, eles desenvolveram toda essa prática egípcia nos anos anteriores ao nascimento de Cristo, tá? Nesse período, eles praticavam bastante o método, a prática de incubação, né? Naquela época, na Grécia Antiga, havia duas formas principais de terapia com sonhos. Uma que era muito usada, e que sempre foi usada, que
que era a incubação, que ia para o templo, né? E a outra que se ali parece que se iniciava uma coisa mais científica, que era a segunda pela teoria de Hipócrates. Hipócrates é o deus da medicina hoje, né? Mas ali seus estudos ele dizia que os sonhos eram usados para diagnóstico. Então, através do sonho, podia diagnosticar, sim, tipos de doença. Então, Esculápio Asclépio para os gregos, e depois, quando nós fomos lá para a parte dos romanos, ele já se chama de Asclépio. Então, houve essa transformação de nomes diferentes, mas é o mesmo Deus que eles acreditavam dos deuses antigamente, não é verdade? Mas na Grécia, né, e lá, visitar um templo de cura era um ritual religioso, era como se fosse sagrado, entendeu? Os templos eram todos de uma beleza natural e eles eram feitos assim em rios, em perto assim de rios, de cachoeiras, tudo ligado com a natureza, porque eles tinham toda aquela questão da divindade que proporcionava tudo isso, né? E a interpretação de símbolos também era muito usada lá. Alguma pergunta, gente? Deixa eu olhar se vocês estão fazendo alguma pergunta e está passando e eu não estou vendo. Pode fazer pergunta, tá? Então, os símbolos eram usados e era muito importante isso para eles, e a gente sabe por quê? Porque eles entendiam, eles faziam essa leitura, porque na verdade a linguagem do inconsciente era a nível de símbolos. E através daquele símbolo, daquele conteúdo ali, cada símbolo, ele está contido, né, com um conteúdo emocional da nossa psique. Cada símbolo contém algo que diz respeito ao sonhador. Há símbolos que estão ligados muito às questões mais do inconsciente coletivo de Jung, né? Então, o Esculápio, vamos dizer, e o Asclépio, lá naquela época, eles se preocupavam com a saúde do corpo e da alma, que eles consideravam uma unidade inseparável. Então, havia uma unidade, não havia ser só psique, só penso, só faço isso, não, e o corpo, não, uma unidade só. E hoje, se nós formos avaliar os nossos sonhos impactantes, os pesadelos, aqueles que nos acordam à noite e aqueles que nós sentimos medo, você vê que é tão ligado à psique e à alma, que a psique e o corpo físico, que o nosso coração acelera, nós suamos, ficamos com medo. Os livros de sonhos que trabalham com símbolos podem ser usados? Sim. Deixa eu colocar uma coisa para vocês assim, ó. Cada símbolo, por exemplo, assim, ó, você tem uns símbolos que são arquetípicos, que você pode estudar os símbolos, que eu acho que é interessante, depois eu posso até falar um pouquinho, e que tem um conteúdo que é arquetípico, só que tu tem que entender o que aquele símbolo representa para mim, tá? Sim, podemos. Só não podemos usar aquele tipo de dicionário que diz assim, sonhar com dente é porque você vai perder alguém, você vai morrer, ou você vai... Não é essa simbologia, né? Perder um dente, nós temos que buscar algo mais profundo conosco, o que está acontecendo no nosso momento, né? Porque os dentes está ligado com a alimentação, com a trituração, está ligado também muita a questão da agressividade. Perder o dente está ligado à questão também, uma questão de sair de uma fase para passar para outra, porque nós temos uma fase que perdemos os nossos dentes de leite, né? E passamos para os nossos dentes permanente. Então isso também tem algo que podemos considerar, né? O que representa aquele momento na minha vida isto, né? Vamos pegar mais uma perguntinha? Os símbolos e definições são reais. Tem muitos símbolos que eles... Há símbolos arquetípicos, por exemplo, a cruz. A cruz é um símbolo arquetípico, né? Agora, o que aquela cruz simboliza para mim nesse momento? E aí eu tenho que descobrir
que significado ele tem para mim. Pode ser um significado que está ligado às minhas questões espirituais, pode estar ligado a um momento até de sofrimento, porque a cruz tem um simbolismo de sofrimento também. Tá? Então vamos continuar? Então eles continuavam assim, havia essa unidade, corpo e alma, psique, físico. E nós sabemos que hoje nós temos muitas doenças psicossomáticas, gente. Até para uma das coisas da psique, que é muito interessante, que dá a se pensar, são os comprimidos placebos, né? Que você toma um comprimido e é dito para você, isso vai te ajudar aqui, e realmente vai ajudar. Então, para você ver qual é a influência que a psique tem sobre nós. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre num padrão positivo. Hoje nós temos a psicologia positiva, que nos ajuda muito a nós trabalharmos e entrar nesta frequência, né? Então, como eu já disse antes, surgiu o método que se iniciava alguma coisa mais científica, que era de Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Então, ele dizia assim, que era padronizado e os símbolos continham um conteúdo emocional. E desse conteúdo emocional tinha que ser cuidadosamente estudado. Coisa que nós fazemos, né? Que simboliza o nosso sonho. Quando a gente, pelo café da manhã, eu aconselho vocês assim, quando fizer tomar o café da manhã, que vocês contem os sonhos de vocês. Quando a gente começa a contar o nosso sonho da manhã, vem uns insightzinhos. É isso, é aquilo. Então faz isso. Os sinóis da Malásia, eles fazem isso. Eles fazem a terapia pelo café da manhã, né? Parece que aí se dava o início dessa mudança de analisar os sonhos, de não achar que só era vinda a cura pelos deuses, né? Então se iniciava, Hipócrates pela sua experiência, pelas suas observações, e ele dizia que se tratava de uma vivência, de uma experiência inconsciente do sonhador, tá? E que era o inconsciente que estava se expressando e se comunicando através dos sonhos, né? E que os sonhadores visualizavam durante a noite. Então, muito interessante como é que se vinha isso. Hoje já não tem, vamos dizer assim, eu posso até, com certeza, pedir, vamos dizer, a minha divindade, né, que me mande um sonho de cura, que me mande assim quais são os cuidados que eu devo ter por isso. Com certeza, se fizer, com certeza vai vir alguma orientação para os nossos sonhos, né? Então vamos lá, Daniele. Quando precisa de minha orientação para resolver uma questão importante, sempre peço a Deus para sonhar com a resposta e por um sinal, e sempre recebo a resposta. Excelente, Daniele, é verdade. Isso acontece comigo também. Eu peço orientação. Eu costumo pedir a Deus, a Jesus ou ao meu terapeuta interior, tá? O meu eu interior. E aí vem um sonho. Tem pessoas, Daniele, que os sonhos eles até vêm mais direto pelo grau de sensibilidade que a pessoa tem. As pessoas muito intelectualizadas, que vão muito para o intelecto, geralmente elas perdem um pouco desse contato com essa essência pura e verdadeira e divina que tem dentro de nós. Nós temos a nossa essência. Então, se nós começarmos a se conectar e pedir orientação, vai vir orientação, sim, né? Então, nós vamos aprendendo com essa linguagem. Realmente, sim. Eu até diria para vocês, peçam orientação aos seus sonhos, né? Me dê um sinal, me mostre um símbolo, de repente vai mostrar um símbolo, e aquele símbolo você vai avaliar, vai interpretar, né? Hoje sonhei com a Cristiane, que a gente estava comendo fezes, que loucura. Não, fezes, o que a gente pode falar, o que é interessante no momento. Então nós vamos avaliar no momento no momento que nós estamos passando. Nós vamos avaliar a fé, o que simboliza fezes, né? A fezes vamos dizer, um produto daquele que não nos serve mais, e quando a gente solta, ela sai, o organismo ocupa tudo o que é de bom e tira o que é de
que não serve mais, que não é mais proveito para o nosso corpo físico. Então, o que que é? O que que é comer? O que que é comer para você? O que que é ingerir? Talvez você avalie o que que esteja acontecendo com você agora, para você avaliar qual é a dificuldade que está tendo, que de repente é algo que tem que soltar e não está soltando. Nós temos que soltar o que não nos serve mais, tá bom? Então vamos ver o que não me serve mais, que eu vou soltar, que eu não quero mais, avalia isso, né? Porque é muito comum as pessoas sonharem com esse símbolo das fezes. A gente tem que avaliar o que simboliza isso, né? As fezes é aquele que o nosso organismo, nós nos alimentamos com as coisas boas e o organismo é tão sábio, tão poderoso que ele libera o que não precisamos mais e nós precisamos soltar. Então vamos soltar aquilo que não nos serve mais. Não é introjetar, é soltar. Então você vai avaliar o que você precisa de soltar daquilo que não te serve mais, ok? Né? Tá ruim esse sonho. Não, os sonhos, o sonho, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Não tá ruim, assim, às vezes enquanto a gente acha que aquele sonho é ruim, mas aquele sonho, ele tá fazendo um pedido, tá? É um clamor do inconsciente que a gente libere o que não tem mais. Tu entendeu? Deu para você entender? Então, assim, geralmente aqueles sonhos mais impactantes, um sonho desse que diz assim, pô, mas que loucura, né? Né, Claudinha? Como você disse assim, pô, que loucura, pô, tá ingerindo fezes. Mas não é. É aquilo que o inconsciente está dizendo. Chega, vamos avaliar, vamos aproveitar com o que é saudável, o que é, e vamos soltar o que não serve mais. Tá bom? Até os pesadelos, gente, se a gente for avaliar, os pesadelos nos ajudam a gente perder nossos medos, os nossos medos primitivos, os nossos medos de crescer, os nossos medos de enfrentar a vida, tudo isso, entendeu? Então, os nossos sonhos servem para isso. Então, eles são maravilhosos porque eles servem para isso, né? Então, manter o nosso equilíbrio, esse que é importante. Né? Bom, vamos voltando, vocês podem fazer perguntas sim, tá? Vamos voltar lá para Roma Antiga, antes do cristianismo, tá? Mas vocês podem fazer pergunta, porque eu adoro responder as perguntas de vocês. Como também eu gostaria de fazer perguntas para vocês e vocês me responderem também, né? Muito do que foi dito, né, sobre os sonhos no Egito e na Grécia, também se aplica para Roma, né? Lá para aquelas civilizações lá, né? Os romanos valorizavam demais a forma de interpretação dos sonhos, inclusive eles queriam, para decodificar, eles achavam que tinham que adivinhar esses sonhos. O sonho, deixa eu resumir mais uma perguntinha. O mesmo sonho repetitivo várias vezes por um período. Esses sonhos repetitivos é que o inconsciente está pedindo que a gente preste atenção, avalie, decodifique o que ele está querendo falar para nós. Nossos sonhos falam de nós para nós. Nossos sonhos falam das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas preocupações, das nossas incertezas, de tudo isso, né? Claro que dentro de uma linguagem. Então, um sonho repetitivo, o inconsciente, ele insiste. Se você não dá ouvido, ele vem insistindo, até você dar ouvido. Quando nós não damos ouvido aos nossos sonhos, muitas vezes, gente, esses sonhos, eles acabam gerando um sintoma, tá? De um sintoma, muitas vezes, nós podemos ficar doentes, porque eles nos curam. Então, posso dizer para você assim, quando a gente não conhece o valor e esse significado dessa ferramenta para nós, a gente diz, mas que sonho maluco que eu tive hoje, não pode, né? Porque o inconsciente, ele não responde às regras da lógica, né? Ele é ilógico, ele fala de uma forma ilógica, só que ele tem um conteúdo para você. Ele tem um conteúdo, né, para você. Mais alguma perguntinha? Voar, esse sonhei muito e adorava. Exatamente, você viu que eu trouxe aqui, que são sonhos que eram de lá da época, de lá
dos egípcios, dos gregos, dos romanos, e hoje nós fizemos isso. Né? O que de repente voar, de repente para nós, naquele momento? Será que eu não quero, eu estou me sentindo muito presa, eu posso estar me sentindo presa num relacionamento, eu posso estar sendo muito presa num trabalho, eu posso estar muito presa comigo mesmo. Então vem um sonho desse que diz assim, ó, pode se libertar, você pode voar, você pode dar voo mais alto. E vamos trabalhar com quem pede, com que a gente possa dar os nossos voos saudáveis, tá bom? Né? Então, os romanos, eles adoravam, inclusive o rei, tinha rei da época, que pedia para eles, que lá no mercado, que eles fossem lá e contassem um sonho que tivesse a ver com a própria administração da própria Roma, que contasse, né? Que podia ser interpretado, né? Então, eles valorizavam muito. Mas o método de incubação, o método de incubação era muito usado. Eles acreditavam nos sonhos e eram inspiração, como se fosse inspirado pela divindade da antiga Roma. Né? Nessa época lá, né, antes de Cristo, a maioria dos romanos viam os sonhos como mensagem divina. Né? Como mensagem divina e não como algo que fosse o próprio inconsciente falando, sim, eu acho que é também mensagem divina, né? Porque a gente pede e vem, até porque a Bíblia, ela está recheada de livros de sonhos, né? De orientação, né? Naquela época, havia um intérprete dos sonhos, era uma profissão e era honrada essa profissão, né? Então os sonhos eram uma fonte de inspiração popular para todas aquelas classes sociais, todos eles valorizavam seus sonhos, né? 150 anos depois, agora já vamos dar um salto, tá? Então, 150 anos depois de Cristo, houve um escritor chamado Artemidoros, né? O que ele fez? Ele fez um estudo, ele fez uma coisa maravilhosa, que ele compilou todo aquele conhecimento antigo da Babilônia, da Mesopotâmia, dos assírios, dos egípcios, dos gregos, dos romanos, para escrever um livro, né, de orientação e interpretação de sonhos, que ele chamou de Oneirocrítica. Oneirocrítica era o livro. Então ele conseguiu compilar todo esse conhecimento antigo e trazer e poder escrever esse livro. Parece que são cinco livros. Né? Desculpa que falei errado, tá? Então, graças a ele, ao trabalho de Artemidoro, né, é o trabalho mais completo sobre a interpretação dos sonhos de a ter sobrevivido do mundo antigo. Né? Que bom que a gente pode deixar registrado essas coisas, né? Então, Artemidoros, né, classifica os sonhos em 5 tipos. Ele diz que tem sonhos simbólicos, sim, porque os símbolos fazem parte da psique e nós aprendemos a simbolizar e a linguagem da psique, do inconsciente, é através de símbolos, não tem, né? Os sonhos proféticos, né? Os sonhos fantasiosos, que ele chama, que são aqueles sonhos mais mirabolantes, né? Os pesadelos e visões noturnas. Né? Hoje nós sabemos que tem muito mais, né? Então, Artemidoros, ele trabalhou lá 150 anos depois de Cristo, com o que Freud mais tarde chamaria de livre associação. Né? Então vocês viram que esse conhecimento ele vem vindo, ele vem ampliando. Hoje nós temos os pesquisadores debruçados, né, estudando mente, sonho e consciência. Mente, sonho e consciência. Né? Porque o sonho, segundo o yoga dos sonhos dos tibetanos, ele ajuda a chegar à iluminação pelas técnicas de meditação e técnicas específicas. Eles trabalham sonhos lúcidos. Então, é tornar lúcido o sonho. Por isso que eles dizem, essa realidade aqui é uma ilusão, nós temos uma outra realidade ali. Né? Deixar música ligada durante a noite ajuda a sonhar? Sim. Nós temos música que
geralmente as músicas de Beethoven e disse outros, eles estimulam o nosso senso, um estímulo da nossa criatividade, tá? Então, escutar isso, o cérebro vai responder a essas notas, a essas frequências, né? Deu para entender? Dá sim, pode usar sim. Inclusive tem muitas músicas para dormir que despertam. Então tem até música para despertar, para desenvolver a lucidez do nosso sonho, né? Muitos de meus sonhos são como fosse uma mensagem do dia seguinte. Acontece sim, Adele. O que acontece assim, ó? Tudo que acontece durante o dia, ele tem impacto à noite, tá? Então, tem pessoas que muita coisa do dia, ele sonha à noite, tá? E muitas coisas que acontecem no dia, ele é um estímulo para com que o inconsciente traga isso do dia, mas trazendo um conteúdo que está mais profundo, tá? Por isso que a gente tem que analisar. Tem que analisar o do dia. Tem gente que diz assim, tem sonhos que são importantes, tem sonhos que não são importantes. Eu digo assim que todos eles são importantes, tá? Embora aquele bem maluquinho, ele tem uma mensagem, tá? É maluquinho porque ele funciona numa linguagem abstrata, né? Uma linguagem da quarta dimensão. Aquilo que eu falei na semana passada sobre os sonhos pré-cognitivos, né? Que tanto a física quântica quanto a teoria da relatividade de Einstein, eles dizem que existe um espaço-tempo aonde se une isto, e aí a gente passa a mente e passa a lidar na quarta dimensão. Essa quarta dimensão, talvez seja essa quarta dimensão que nós nos ligamos com essa essência pura, clara, que vem o sonho pré-cognitivo e real. Porque um sonho pré-cognitivo a gente não analisa. A gente só vai esperar se isso vai acontecer ou não. Entendeu? Que tem muita gente que tem e acontece, né? Sempre que tem um problema, Jurema, sempre que tem um problema, acordo com uma voz me dando a solução. Será que estou sonhando? Sim. Nos sonhos nós recebemos mensagens, tá? Pode ser a mensagem do nosso eu interior, pode ser essa mensagem divina. A Bíblia fala disso, Jurema, né? A própria mensagem, o próprio José, né? No sonho não veio um anjo e falou para ele, né, sobre o nascimento de Jesus? Foi no sonho. A fuga dele para o Egito também, depois, foi num sonho. Entendeu? Então, quando a gente é mais intuitiva, é mais sensível, né, é mais introvertida, esse perfil de personalidade tem mais facilidade para com que a gente entre nessas dimensões. Quando a gente é muito lógico, né, muito matemático, a gente tem mais ou menos bloqueado isso, né? Mas não bloqueia os sonhos, porque os sonhos eles nos mantêm para o nosso equilíbrio, a nossa balança psicológica, né? Deu para entender? Né? Então a livre associação, que é de Freud, que é muito bom, que vocês têm que ajudar, e que Artemidoro já tinha lá usado, sem usar essa palavra, que você pega uma imagem do teu sonho e deixa com que repita todas as palavras que vierem sem nenhum conceito, livre, porque tudo que vem, tudo que tu inventa, ou tudo que tu diz, na loja, ele vem de algum lugar, ele vem do teu inconsciente, ele vem do teu mundo interior. Né? Certo? Ele vem do teu mundo interior. Então, o nosso sonhos é uma ferramenta maravilhosa, ele possui uma inteligência e que a gente se perdeu, né? Nós perdemos essa inteligência lá na época, lá em Roma mesmo, né? Que depois eu posso explicar para vocês. Então, nós estamos vamos voltar para Artemidoro, que é interessante isso, né? Então, o Artemidoro dizia o seguinte, ele encorajava a técnica de incubação, tá? Porque técnica de incubação, você manda uma mensagem para o teu inconsciente, né? Ao mandar uma mensagem para o teu inconsciente, o teu cérebro recebe, e o que é? O teu inconsciente, como é conhecedor de você, ele vai se encarregar de arrumar um jeito, de te mandar uma história, te mandar um enredo, aonde você é o artista principal, né? É o palco, é os personagens. Olha que maravilha, né? Tudo isso, né?
Aí o Artemidoro dizia assim, que sim, que os sonhos poderiam, que achava que os sonhos podiam sim vir dos deuses, né? Por quê? Porque eles nos ajudavam a ver as coisas com mais clareza, como as coisas aconteciam com mais clareza dentro de nós. Tá? Então, também podia. Ah, tá, tudo bem. Então, os sonhos fazem isso, eles nos ajudam com que a gente possa ver com mais clareza o que está acontecendo conosco. Né? Observem algum período de vocês mais conturbado, onde vocês estão mais estressados, onde vocês estão com um problema para resolver, para você ver que os sonhos de vocês eles vão ser mais impactantes, tá? Mas por quê? Porque a gente precisa de sonhar para quê? Para manter essa balança psíquica, né? Então, crianças têm mais facilidade de sonhar, sim. As crianças sonham muito. Por quê, Laura? Porque as crianças estão muito mais ligadas com o inconsciente, né? Eles estão muito mais ligados com essa essência, com essa natureza. Eles sonham muito, inclusive, eles têm pesadelos também, né? Então, lá já dizia, né, que os sonhos expressam, né, uma experiência singular do sonhador. Por isso que a gente não pode, por exemplo, dizer, sonhei hoje com fezes, né? Mas é isso. Não podemos dizer isso. Nós temos que ver o que simboliza. Nós podemos ver o que simboliza a simbologia como eu citei aqui. Né? Fezes é aquilo que o organismo não precisa mais, que nós temos que soltar. O que eu preciso soltar? O que não me serve mais? E nós vamos soltar aquilo que não nos serve mais. Né? Então, quando foi assim, uma experiência singular do sonhador, né, nascia essa parte moderna da interpretação dos sonhos, que decodifica, analisa e capta. Mas ela vem dessa dimensão. Não adianta. É dos deuses? Acredito que seja. Né? Que eu acho que a gente sonha, sonhos premonitórios. A Bíblia está rica de sonhos, né? Então, o que Artemidoro fez? Ele ajudou a separar os elementos supersticiosos do sonho, né? Para vir uma área mais científica. Hoje as ciências, olha, a gente já comprova sonhos lúcidos a nível de ressonância magnética. A gente já sabe que a área do cérebro que aciona no momento que a gente tem o sono REM. Então, isso não é maravilhoso? Né? Então, a oneirocrítica de Artemidoros, que recolheu todo esse conhecimento antigo, dos assírios, dos babilônios, dos gregos, dos egípcios, dos romanos, e compilou esse conhecimento, né? E vocês viram que, assim, que Freud e Jung, eles usaram todo esse conhecimento para desenvolver a sua teoria mais moderna, né? A teoria mais moderna. E então nós vamos aprender, sim, a analisar nosso sonho. Da casa de vidro. Não, eu não entendi bem da casa de vidro. Não sei se... sim, lembra do sonho? Sim. Você sonha seguidamente? Então vocês viram, é importante, deem valor aos seus sonhos, deem ouvido aos seus sonhos, deem sim, porque eles são uma ferramenta maravilhosa. Todos nós queremos entender nossos sonhos, né? Quando não compreendemos. Mas o que quer dizer isso, né? E esse povo de lá também, ele queria saber o que era, né? Entender os nossos sonhos é conectar com a nossa verdadeira essência. Por isso que as crianças têm sonhos mais vívidos, né? Só que eles não entendem o que está se passando, né? Porque a mente deles ainda está em desenvolvimento, em crescimento, né? Então, os sonhos é uma ferramenta que nos ajuda a nos preparar para o que está por vir. Ele nos prepara o que está por vir. Como também, ele nos ajuda, né, com que a gente possa aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Desde que aprendemos o seu significado e que a gente possa fazer a sua análise, né? Então, desde lá... Tudo bom, Luiz? Bem-vindo, Luiz. Sonho bastante com casas, sem reforma, divido, destruído, né? Então, o que simboliza casas? Eu gostaria de pedir para vocês que vocês pudessem me mandar temas, que aí eu posso, de repente, desenvolver um tema que seja interessante para vocês, que quando eu desenvolvo um tema assim, que eu coloco, eu acho que esse tema é importante, saber todo como é que
se construiu essa história de lá, desse passado longínquo, né? Ele é importante para a gente poder saber como é que era isso lá e como que nós estamos fazendo isso agora, né? Sim, as casas estão muito simbolizadas com o nosso eu, né? Então nós temos que avaliar todos os elementos, né? Os ambientes, os personagens, os conhecidos, desconhecidos, né? Quais são os símbolos que aparecem, né? Para com que a gente possa ir identificando o padrão do sonho que se repete e que nos fala demais. E se ele se repete, é porque o inconsciente está querendo que a gente possa avaliar isso, né? Os nossos sonhos, eles nos mostram como estamos levando a nossa vida, né? Então, tudo que acontece durante o dia também é impactar os nossos sonhos. Tenho sonhos ligados ao que acontece durante o dia. Exato, Luiz. Eu casualmente acabei de responder assim, ó. Tem pessoas que sonham muito, porque depende de cada perfil, tá? Geralmente, assim, aqueles acontecimentos do dia, ele é um gatilho para com que se busque coisas que estão mais abaixo do inconsciente. Então, o que a gente vai avaliar? O que está aparecendo? O que é aquelas coisas do dia, daquele dia que apareceu, foi impactante para mim? Foi difícil ou não? Ou como é que eu estou levando? E por que esses conteúdos do dia eu consegui levar para a noite, né? Para a minha vida da noite? E o que isso tem a ver comigo? O que eu preciso rever? O que eu preciso ver? Qual é o significado, vamos dizer, desses eventos, né? Que são eventos que acontecem. Muitas vezes uma situação do dia remete a conteúdos mais profundos do inconsciente. Tá? E tudo que acontece conosco do dia, ele tem um impacto no nosso sonho, sim. Tá? Por quê? Até porque situações do dia a dia, muitas vezes no sonho, a gente pode uma ajuda para resolver a situação. Bom, apareceu, no outro dia você pode pedir um sonho, como um método da incubação que eu expliquei aqui, que o teu inconsciente te mande, né? Meu inconsciente me oriente, me manda uma orientação, me mande uma mensagem do que é isso, não consegui entender melhor. Que possa. Muitas vezes nós temos sonhos muito impactantes, muito fortes, que muitas vezes a gente precisa de alguém que nos ajude a nos dar alguns passos, né? E ao conversar, ao trazer, muito interessante, né? Quando eu estou falando aqui que tem sonhos que é muito interessante, que ele diz assim, pode vir dos deuses ou não, eu vou contar um sonho de uma pessoa que me falou essa semana, que disse assim, ela trabalhava numa escola, e que o irmão numa escola marista, chamou ela e disse, olha, nós estamos com um problema, e eu vou ter que te demitir. Eu quero saber porque ela já era aposentada, tá? Ela perguntou assim, eu quero saber se esse dinheiro daqui vai fazer falta para você. Eu não quero te demitir, eu vou te dizer. Mas eu não vou te demitir hoje, eu vou te dar mais uma semana, tá? E ela disse, então tá, ela foi para casa, tudo bem, esperou colocar, e aí ela teve um sonho. No meio da semana, ela teve um sonho e disse assim que esse irmão apareceu para ela e disse assim, eu não vou mais se demitir, tá? E ela se acordou e disse, puxa, será que vai acontecer mesmo? Aí, quando ela foi lá na escola, ela recebeu aqueles que fazem quando as pessoas falecem, que tiram a foto e colocam os dizeres, ela recebeu, vamos dizer, a foto do irmão que tinha falecido 2 dias depois que ela tinha, e ela disse que ela se surpreendeu tanto que quando ela olhou a foto, ele estava com a mesma camisa verde e estava com o mesmo sorriso da foto que ela sonhou e que ela nem sabia. Então ela disse assim, fiquei chocada com esse meu sonho. Muitas vezes a gente fica chocada, vocês viram que nós vimos com a
com a nossa parapsicóloga, na nossa live passada, que eles nos assustam muito, que eles nos dão medo, porque a gente se surpreende com as coisas que vão acontecer e ela passa tendo medo, né? Então nós temos que trabalhar, nos equilibrar, nós podemos mudar situações, sim. Respondi, Luiz, será? Sonhar com parentes falecidos, depois aí eu explico para ti, tá, Laura? Então, o que acontece assim? Então, tem sonhos assim surpreendentes pra gente. O inconsciente nos mostra, o inconsciente nos fala. Será? Porque a psicologia não comprova, isso nem podemos comprovar, mas as experiências mostram, nesse caso, né? Pô, ela tomou um choque grande quando ela viu que, como ele apareceu no sonho, era foto do negócio, né? E como foi isso um pouco recente, ela disse que ela não pôde ir nem no enterro porque o enterro não houve por causa dessa coisa da pandemia, entendeu? Mas ele não demitiu ela. Ele não demitiu, mas ela acabou sendo demitida. Deu para entender? Sim, Laura, nós sonhamos bastante com nossos entes queridos que já partiram, tá? A gente não tem como a psicologia não explique, nem tem como explicar e nem tem um instrumento que possa cientificar isso, como padronizar que isso seja real, né? Não tem. O que acontece? Acontece com as pessoas, tá? E tem linhas que diz que os nossos queridos não se comunicam no sonho. Sim, tá? Eu vou contar uma história aqui de uma irmã minha, que quando elas fizeram um trato, que quando uma falecesse, uma vinha contar para a outra, né? Uma faleceu, e aí a outra teve um sonho, e ela disse assim, pô, sonhei com a Dalva, e ela me disse assim, a gente não morre, não sei, tá? Então assim, ó, a psicologia não tem como explicar, mas a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Eu tive um sonho com meu irmão também, que faleceu, que no sonho ele chegou para mim e disse assim, Maida, não tô me acostumando com esse meu novo corpo. Foi esse o sonho. Eu não sei, né? Não é? Foi um sonho, né? E a gente sabe que os sonhos nos trazem mensagem, sim. Porque as histórias contadas pelas pessoas, né? Eu passo pela experiência no meu sonho, você passa pela experiência através do teu sonho, né? Para você é real, porque quando a gente tem no sonho é real, a gente sente as emoções, a gente chora, a gente grita, a gente faz tudo quanto é isso, né? Então, vamos para outra perguntinha? Eu já sonhei com um antepassado meu que não cheguei a conhecer. Depois me mostraram uma foto dele e era a mesma pessoa. Então, isso acontece conosco. Tu entendeu, Márcia? Acontece. Agora, a psicologia não tem como se comprova cientificamente isso. Então, isso nos leva a pensar que é real, que isso acontece, tá? Então, vamos esperar, por exemplo, assim, que de repente alguns nossos queridos possam vir se comunicar conosco no sonho. Olá, Cristiane, beijinho. Então, acontece, né? Então, vamos lá. Mas vamos voltar para o nosso lado. Então, a hora de dormir é uma hora sagrada, tá? É uma hora que nós temos que estar bem, nós temos que estar com o quarto arejado, não temos que buscar conflito na hora de dormir, nós temos que buscar e fazer orações para com que nós tenhamos sonhos divinos, para com que nós temos orientações nos nossos sonhos, para a nossa vida, para nossas coisas, para a nossa saúde, para isso. Então é um momento sagrado, né? Sabemos pela história que Deus usou muitos sonhos para se comunicar com o seu povo. Então por que não vamos se comunicar? Eu acho que sim, acho que vamos, né? A Bíblia descreve e é rica de sonhos proféticos, misteriosos, peculiares. Como eu disse, o nascimento de Jesus foi avisado em sonho. A fuga para o Egito foi avisada em sonho, né? Tem um sonho interessante que ele é simbólico. Vocês viram que desde lá já tinha sonhos simbólicos, né? Que é o sonho do rei Nabucodonosor, interpretado por Daniel, né? Famoso intérprete dos sonhos bíblicos, né?
Então, o rei Nabucodonosor, ele sonhou com uma estátua, que a intrigou muito, estava preocupado, ele queria saber o seu significado e não sabia. Até ele chamar os interpretadores de sonhos, os analistas de sonhos, né, para com que pudesse interpretar. Não vou colocar a interpretação aqui que não tem porquê, né? Ele queria saber. Então ele sonhou com uma estátua grande. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, o tórax e os braços de prata, o ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. Que sonho? Esse é um sonho simbólico, porque ele traz uma imagem, né? Uma estátua. E ele traz os elementos, né? Ouro, prata, bronze, ferro, barro, os elementos, né? Então, ele mostrou, né? Ele mostrou para ele, o que ele mostrou? O que ele mostrou aí? Que possa ser avaliado isso. Ele mostrou a realeza dele, a cabeça de ouro, né? Mostrou a fortaleza, né? Com a prata, com o ferro, isso. Ele mostrou a fraqueza dele também, né? Aonde que está a fraqueza dele, né? Ele falava, tudo isso falava do seu reinado, portanto que ele acabou caindo, porque aí o sonho mostra que ele sonhou com essa estátua, que uma pedra surge de uma montanha, pega e bate, os pés de barro se desmancham e ele cai, né? Então esse sonho, depois, está lá na Bíblia, conta, né, que ele cai do seu reinado, né? Ele tem todas as... Então isso é um sonho de aviso, né? E muitas vezes os sonhos, eles nos avisam também. Só que nós temos que fazer análise. Ele ficou intrigado. Por que ficou intrigado? Porque o inconsciente dele já estava dizendo, olha, isso aí é sério, isso aí é sério. Aí veio buscar o intérprete dele. Quem interpretou foi Daniel, interpretou. Não vou falar sobre a interpretação, que vocês podem buscar na Bíblia. E interpretou maravilhosamente bem, né? E tinha que interpretar, porque você sabe que naquela época, né, o negócio, se não fizesse como os reis queriam, não é verdade? Então era isso. Então, para entender, nós temos quase terminando o nosso tempo. Se quiser alguém fazer mais alguma pergunta, né? Os nossos sonhos nos trazem essa beleza, nos trazem essas mensagens. Nós podemos nos conectar, só escrever o nosso sonho, sem precisar tanto analisar, mas conversar sobre ele. O nosso inconsciente recebe uma ordem que nós estamos ligados a ele, né? Estamos ligados a uma parte nossa, a nossa essência. Então toda essa história que nós fomos dar essa passeada por aí, porque demos um passeio, para a gente ver que ainda hoje nós sonhamos com os mesmos sonhos que muita gente, que lá tinham. Então essa é uma herança nossa, uma herança do ser humano, de como pessoa. Então, bom, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Lá no link da bio, lá onde tem uma mãozinha, ali, se vocês clicarem, tem o meu WhatsApp, que vocês podem colocar algum tema que a gente possa desenvolver, que vocês queiram, o que vocês possam fazer perguntas, o que vocês possam me deixar, que depois eu possa responder. E tem muito mais coisa lá, né? Para vocês verem, para vocês irem de alguns conteúdos. Não é só a live que eu passo, tá? Então, meus queridos, alguma pergunta? Eu quero agradecer vocês sobre... Olha, estude um sonho, aprenda sobre ele, que a gente vai se ligando a esse mundo. Nós temos que entrar na nossa vida do sonho, né, e saber o que eles nos dizem e pedir orientação. Eu peço muita orientação aos meus sonhos. E eu tenho. Quando a gente começa a pedir essas orientações, elas retornam a nós. Elas retornam. Pode fazer essa experiência que vocês vão ter a certeza disso. Combinado? Então, linkem lá, deem uma joinha aí, né? E posso me mandar mais conteúdos. Alguma pergunta? Nós temos um minutinho. E eu quero agradecer esse precioso tempo de vocês, de eu poder estar podendo transmitir esse conhecimento, né? Vocês viram que Artemidoros lá, se ele não tivesse compilado todo esse conhecimento de todo esse passado, nós não teríamos todo esse saber, né? E que bom a gente poder ver e que nós não estamos tão diferentes deles, apesar de que a gente não acha que os sonhos não vêm da divindade. Mas se a gente pede, a gente vê tantos sonhos
que aparece tantas coisas e que cientificamente, por enquanto, não pode não, mas os estudiosos, os pesquisadores, as pesquisas muito ligadas, aqui nos Estados Unidos é muito ligado a isso, muitas pesquisas estão sendo feitas com sonhos lúcidos, que é maravilhoso, e com sonhos proféticos também, pré-cognitivos, eles também estão fazendo, porque eles estão entendendo que algo está aí e que eles não podem negar isso, né? Embora não se tenha como quantificar, mas está aí, está aqui, acontece, como esse que eu